Uma nova guerra começou, não com mísseis, tanques ou soldados, mas com turbinas, asas e muita estratégia. E desta vez, o campo de batalha fica no céu da Austrália. Enquanto os Estados Unidos tentam manter seu domínio sobre o setor aéreo global, o Brasil acaba de lançar um ataque direto com seu novo trunfo. O Embraer E190-E2, um jato que representa não apenas uma evolução tecnológica, mas uma declaração de guerra comercial e geopolítica contra a gigante americana Boeing. A ofensiva começou de maneira aparentemente discreta. Um voo comercial de rotina partindo de Perth, rumo às áridas terras mineradoras da Austrália Ocidental. Mas por trás desse voo havia algo muito maior. Era a primeira vez que um Embraer E2 entrava em operação no país, um território historicamente dominado por aeronaves de origem norte-americana. O jato, batizado de Coral Bay, não é apenas uma aeronave. Ele é o símbolo da expansão global da Embraer, um recado enviado diretamente de São José dos Campos para Seattle. O jogo virou. A companhia responsável por essa estreia é a Virgin Australia Regional Airlines, VARA, parte do Virgin Australia Group, que decidiu iniciar uma transformação profunda em sua frota. Durante anos, as rotas regionais da Austrália foram operadas por aviões antigos, como os Fokker F-100, modelos robustos, mas ultrapassados, que dominavam o espaço onde a Boeing sempre reinou soberana. Agora, com a chegada do E2, a paisagem mudou completamente. O voo inaugural, identificado como VA 9217, decolou às 7h15 da manhã de Perth e pousou pouco antes das 9 em Balgownie. Uma rota curta, mas suficiente para marcar um divisor de águas na aviação australiana. O E190-E2 não é apenas o primeiro jato totalmente novo a operar no segmento regional no século XXI, é também o primeiro a desafiar de forma direta a hegemonia americana no mercado local. E o mais interessante é que essa disputa não é apenas tecnológica, é estratégica, política e até simbólica. A Austrália é um dos países mais desafiadores do planeta para a aviação regional. Distâncias enormes, calor intenso, pistas curtas, poeira e isolamento exigem aeronaves versáteis e resistentes. Foi exatamente com base nessas condições que a Embraer projetou o E2, um jato pensado para suportar o extremo e, ao mesmo tempo, entregar o máximo de eficiência. O resultado é uma aeronave 30% mais econômica que a geração anterior, 80% mais silenciosa e com emissões de carbono até 50% menores que muitos concorrentes. Números que colocam o modelo brasileiro à frente até de opções da Boeing, na mesma faixa de mercado. Mas o avanço não se resume a desempenho técnico. Dentro da cabine, o E190-E2 traz uma experiência que redefine o conceito de conforto regional. Os assentos são mais largos, o espaço para bagagem de mão é maior, há Wi-Fi de bordo, entretenimento via dispositivo pessoal, tomadas individuais e, pela primeira vez na Austrália, um layout de cabine com duas classes, executiva e econômica, num jato regional. É um salto de qualidade que coloca a Embraer como referência em experiência do passageiro, um ponto onde até mesmo a Boeing começa a perder terreno. Para Nathan Miller, gerente executivo da VARA, o E2 é mais do que uma aquisição. É um símbolo de modernização e soberania operacional. Segundo ele, o Coral Bay marca um marco não apenas para a VARA, mas para toda a aviação regional da Austrália Ocidental. É o jato mais silencioso e eficiente em combustível da categoria. E há uma razão pela qual essa fala soa quase como um desafio. Durante décadas, os céus australianos foram dominados por modelos com DNA americano.
Agora, um jato brasileiro está roubando a cena, oferecendo uma combinação de desempenho, economia e conforto que força o mercado a repensar sua fidelidade à Boeing. O plano da Vara é ambicioso. Serão 8 aeronaves E-190 E2, entregues entre 2025 e 2027. A meta é clara: substituir completamente a frota de F-100 até o início de 2026 e inaugurar uma nova era de eficiência e sustentabilidade no transporte aéreo regional. Mas o impacto vai além das operações da companhia. A presença do E2 em solo australiano abre espaço para a expansão da Embraer em mercados onde antes ela era apenas coadjuvante, e isso naturalmente pressiona a Boeing. E enquanto o E2 brilha nos céus da Oceania, no Brasil, outro movimento estratégico reforça essa guerra aérea silenciosa. Nas instalações da Embraer em São José dos Campos, o segundo cargueiro E-190F foi finalmente concluído. A aeronave, que antes transportava passageiros, foi totalmente convertida em um jato de carga, um processo conhecido como P2F, Passenger to Freighter. Agora, ela é capaz de carregar até 13 toneladas de mercadorias, atuando em um nicho de mercado onde a Boeing também é líder incontestável. O cargueiro, identificado pela matrícula N988TA, deixou São José no dia 20 de outubro rumo a Belo Horizonte, onde receberá a pintura final nas instalações da Gol antes de ser entregue à Bridges Air Cargo, empresa norte-americana que apostou na Embraer como parceira de longo prazo. Essa entrega marca a consolidação de uma nova frente de combate, a Embraer desafiando a Boeing também no setor de transporte aéreo de carga. E o contexto global só reforça a importância dessa ofensiva. Nos últimos anos, a Boeing enfrentou crises profundas, acidentes com o 737 MAX, atrasos no 777X, dificuldades logísticas e perda de credibilidade junto a companhias aéreas. Enquanto isso, a Embraer manteve um ritmo constante de inovação, aproveitando cada oportunidade deixada pelas falhas da concorrente. Em vez de tentar competir em volume, a fabricante brasileira apostou em inteligência, eficiência e adaptação. 3 pilares que se tornaram sua principal arma. O programa de conversão P2F é um exemplo claro disso. Quando foi lançado, a Embraer previa uma explosão no comércio eletrônico e esperava converter dezenas de jatos E-190 e E-195 para carga. Mas o mercado mudou. O transporte de passageiros voltou a crescer e os jatos da família E2 começaram a se valorizar. Mesmo assim, a Embraer seguiu firme, mantendo o foco em oferecer opções flexíveis e sustentáveis, prontas para atender tanto o setor de passageiros quanto o logístico. Essa versatilidade é o que torna a empresa uma ameaça real ao domínio americano. Com a entrega do segundo cargueiro, o recado fica claro. O Brasil está expandindo sua presença aérea para muito além do hemisfério sul. Hoje, a Embraer é a 3ª maior fabricante de aviões do mundo, atrás apenas da Airbus e da Boeing, mas com uma diferença importante. Enquanto suas rivais enfrentam dificuldades estruturais, a empresa brasileira cresce de forma sólida e orgânica. Ela não apenas conquista mercados, mas cria novas categorias, ocupando espaços que antes pareciam intocáveis. E é exatamente isso que torna a guerra aérea tão simbólica. Não se trata apenas de quem vende mais aeronaves, mas de quem representa o futuro da aviação. De um lado, a Boeing tenta se recuperar de anos turbulentos, apostando em projetos caros e lentos. Do outro, a Embraer surge ágil, inovadora e com um produto afinado às demandas do século XXI. Eficiência, baixo custo e sustentabilidade. No fundo, o que estamos vendo é um choque de culturas industriais.
Os Estados Unidos sempre apostaram na escala, no gigantismo, na força bruta. O Brasil, por outro lado, aposta na inteligência, na flexibilidade e no design sob medida. E na aviação, quem entrega mais valor com menos desperdício vence. O E-190E2 é a materialização dessa filosofia. Ele não tenta ser o maior, mas o mais eficiente. Não busca impressionar pelo tamanho, e sim pela inteligência. E é justamente por isso que está conquistando espaço em mercados exigentes como a Austrália, um país que sabe o valor de uma aeronave que realmente cumpre o que promete. No horizonte, a estratégia da Embraer é clara: fortalecer sua presença global, consolidar o programa E2, expandir a linha de cargueiros e preparar terreno para futuras parcerias internacionais. Enquanto isso, a Boeing observa, tenta reagir, mas vê sua influência regional diminuir diante de um concorrente que não apenas fabrica aviões, mas entrega soluções sob medida, com custo e eficiência imbatíveis. O que começou como um simples voo regional na Austrália Ocidental se transformou em um sinal de alerta para o império americano da aviação. A Embraer não está apenas participando do jogo, está redesenhando o tabuleiro. E cada E2 entregue, cada cargueiro convertido, é um novo capítulo dessa disputa global que mistura tecnologia, diplomacia e orgulho nacional. Em meio às nuvens do Pacífico, um jato com bandeira brasileira corta o céu em silêncio. As turbinas giram com precisão milimétrica, o consumo de combustível é mínimo e o conforto é máximo. Lá de cima, ele sobrevoa minas, desertos e cidades, testemunhando a transição de uma era. Uma era em que o Brasil deixou de ser apenas um coadjuvante industrial para se tornar um protagonista no palco da aviação mundial. A guerra aérea está declarada. E pela primeira vez em décadas, a Boeing tem um adversário que não apenas desafia suas asas, mas ameaça voar mais alto, mais longe e mais inteligente.